Amados irmãos, mais uma vez eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor e para mim é um motivo grande, muita alegria de estar aqui mais uma vez para a gente fazer um comentário da nossa lição para os nossos amados irmãos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu Deus por esse dia, pela saúde que Ele nos tem dado, pelo esse livramento que Ele também nos tem dado, e nós estamos aqui, firme e avante, para servir a Ele. Agradecer também ao meu moço Davi. Davi, ele é uma benção, ele é o meu moço, é o paz de arma, né, nesses dias. Ele que tem me ajudado muito a fazer esses trabalhos, e ele tem se aproximado, vamos pastor, vamos lá, e nós deixamos aqui. Obrigado, Davi, Deus abençoe a você. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, somos gratos a Ti pela Tua bondade em nossa vida, Senhor. Nos dar a iluminação da Tua palavra e nos ajude em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem. A nossa lição é a lição de número 8 para o dia 24 de maio de 2020, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muito bem. Nosso textuário de Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É escrito no livro de Éfeso, capítulo 2 e o versículo de número 20. A nossa verdade prática de Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Muito bem. Leitura bíblica em classe, que está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 20 a 22, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Amados irmãos, somos gratos ao nosso Deus por essa lição, em que tem chegado, na verdade, em boa hora, para nós aprender aquilo que, na verdade, a Bíblia ela quer nos ensinar. A nossa lição, ela se divide em 3 tópicos, como é de costume. 3 tópicos, como é de costume. O primeiro tópico fala sobre um edifício espiritual, né?
O segundo tópico fala sobre o fundamento, apóstolos e profeta. E o terceiro tópico, edificados para morada de Deus. Edificado para morada de Deus. Muito bem. O que é que nós temos aprendido, o que nós vamos aprender na nossa lição? O objetivo geral diz que ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos apóstolos. Ensinar que, na verdade, Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o alicerce, que Cristo é a base da igreja. E, na verdade, estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas. A base da nossa igreja não está, na verdade, no homem. A base da nossa igreja, na verdade, ela é Cristo. Cristo, ele é a base da nossa igreja. E nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. A base da igreja não é Pedro, a base da igreja não é Paulo, a base da igreja não é o apóstolo, não, é Cristo. Cristo, na verdade, ele é a pedra, né, fundamental da igreja. Se essa igreja ela tivesse como base algum homem ou alguma ideologia humana, essa igreja ela já tinha sido exterminada. Mas por que a igreja ela permanece firme? Né? Como dizia um certo mestre, dizia que a igreja ela é como um trem, testa de ferro, subindo e descendo, mas permanece firme porque ela tem uma grande boa base. E essa base é Cristo. Cristo. Se não fosse Cristo, a base da igreja ela já tinha se acabado, porque quantos se levantaram contra a nossa igreja para acabar, quantas perseguições, quantos foram mortos, e a igreja permanece estável, né? Perdendo apóstolo, perde diácono, perde isso, aquilo, mas a igreja ela permanece na mesma base. Porque, na verdade, a sua base ela é Cristo, ela permanece firme, porque ela tem como base Cristo. E nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Nós não estamos alicerçados simplesmente em heresias, em visões humanas, em ideologias humanas, não. Nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos. Igreja que vive de movimento, de entretenimento, igreja que vive de oba-oba, que não tem como o alicerce a doutrina bíblica, essa igreja ela não persiste por muito tempo. Ela não vai por muito tempo. Mas, graças a Deus, que a igreja de Cristo, nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. A doutrina, a pregação do Evangelho, a doutrina bíblica, ela que na verdade ela faz uma diferença entre a igreja de Cristo e outras igrejas que às vezes querem se levantar, mas por não ter esse alicerce, não ter essa pregação, esse ensino, estímulo da verdadeira palavra, aí muitas ela não tem vida por muito tempo. Mas a igreja de Cristo, ela tem vida, ela faz a diferença, né?
por causa da doutrina bíblica. Quantas pessoas, às vezes, do mundo nós já vimos falar, dizer assim, pessoas não crentes, eu vou um dia ser crente, mas eu quero ser crente nas Assembleias de Deus, quero ser crente numa igreja que tenha doutrina bíblica, que tenha ensinamento bíblico. É por isso que nós não podemos abrir mão das doutrinas bíblicas, da doutrina dos apóstolos, porque na verdade nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos. Vamos acabar essas coisas esses invencionalismos que muita gente inventa de querer trazer arrumadinho. A igreja não vive só de testemunho, de oba-oba, de revelação própria. A Bíblia, ela já é a verdadeira revelação da palavra de Deus. Muito bem. Mas vamos lá. Vamos para os tópicos. Primeiro tópico, como eu já disse, um edifício espiritual, né? O segundo, o fundamento apóstolo e profeta. E o terceiro, edificado para a morada de Deus. Muito bem. O que é que nos ensina o primeiro tópico da nossa lição? O primeiro subtópico fala sobre o santuário judeu. Os irmãos sabem que havia na antiguidade dois povos, como nós já temos dito em algumas lições passadas, e como é que surgiu esses dois povos. Na verdade, todos gentios, mas no capítulo 12 do livro de Gênesis, aí Deus chamou um gentio, um homem Abraão, chamado Abraão, um gentio, tirou de lá, do meio do paganismo, para que dele pudesse formar uma geração, uma nação, podemos dizer, que dava-se o nome de hebreu. Então, o judeu, na verdade, ele nasceram dali, da chamada de Abraão. E eles se tornaram povo exclusivo de Deus. O povo judeu, eles se tornaram exclusivo povo de Deus. O povo gentil era tido como um povo comum, um povo que não tinha direito, mais a promessa, a bênção. Mas mesmo assim, após, Deus usou de misericórdia também para conosco e nos ajudou, salvando também os gentios. Mas nós vemos que até mesmo para esse povo judeu, por causa, quem sabe, do seu exclusivismo, por eles serem povo exclusivo de Deus, no templo judeu, no templo que eles levantaram, os gentios não tinham direito a entrarem no templo. Veja aí, os gentios não tinham direito a entrarem no templo. Eles ficavam de longe, Eles não tinham direito a isso aí. Muito bem. Mas, graças a Deus, que mais tarde aí, o próprio Senhor Jesus, ele veio, ele aboliu, derrubou essa parede de separação. A sua morte lá na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado, o homem agora tem acesso direto a Deus, e na verdade nós somos muito gratos a Deus por esse sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário. Muito bem. O segundo subtópico diz o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Muito bem. Então, nós, como cristãos, os que pertencem a Cristo, nós somos comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, né? Nós, como cristãos, nós somos comparados a um edifício, na verdade, onde Deus, ele habita, onde Deus habita. Se nós somos, na verdade, o templo, um edifício, né? A igreja espiritual,
O próprio Salomão, quando ele foi inaugurar o templo, ele diz que ali era um templo de Deus, mas na verdade ele não podia conter o nosso Deus por causa da grandeza do nosso Deus, né? E porque nós, como cristãos, nós somos o templo espiritual e Deus, ele habita no meio de nós. Agora, se a gente for levar para o lado doutrinário, né, a gente vê, se nós somos o santuário cristão e somos a casa em que Deus habita, o que é que há dentro do santuário? Para quê? Qual foi o objetivo que o santuário foi construído? O santuário foi construído para lugar de adoração. O que é que deve haver dentro de nós? Adoração. Será que nós somos verdadeiros adoradores de Deus? O lugar era lugar de oração, né? Havia altar, havia... Será que existe dentro de nós, nós que somos o templo de Deus, será que existe esse lugar de oração? Existia louvor? Será que dentro de nós, como templo de Deus, será que existe louvor? Ou as músicas profanas, mundanas, ainda habita dentro de nós, né? Havia adoração, oração, louvor, havia todas essas coisas boas, mas nós, às vezes como cristãos, quantas vezes os crentes, que são templos de Deus, e não existe muita coisa boa de Deus dentro desse templo. As coisas sagradas parece que perderam o seu valor. Ele se identifica como templo de Deus, mas as coisas boas parece que não existem. Você está lembrado quando Ezequias ele assumiu o reinado de Israel? A Bíblia diz que ele substituiu seu próprio pai, mas seu pai tinha sido um homem ímpio, cruel. E o seu pai, mesmo havendo templo dentro de Jerusalém, ele fechou o templo de Jerusalém, né? Mandou os sacerdotes, os levitas para casa. Aí o templo, o que aconteceu com o templo? O templo, ele deixaram o templo, a sua lâmpada se apagar. O lixo começou a tomar conta do templo. Foi um tempo terrível para Israel. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias ele assumiu o reinado de Israel, uma das primeiras coisas que Ezequias fez foi mandar abrir as portas do templo, fazer uma limpeza dentro do templo, tirar o lixo, trazer de volta os sacerdotes, começar de novo todo o trabalho de adoração. O templo foi construído, edificado, para que houvesse, na verdade, os trabalhos de Deus, adoração, oração, louvor, e mais tarde contribuição, e mais tarde, no tempo de Ezequias, foi quando ele celebrou uma das maiores Páscoas, que houve um dos grandes avivamentos em Israel, com a reabertura do templo de Deus. Querido, quando a nossa lição aqui diz que nós somos o santuário cristão, cuidado para que a gente não aconteça em nós o que aconteceu nos tempos de Acais. Havia templo, mas as suas portas estavam fechadas. Não havia acesso ao templo para o lugar de adoração. Não deixe que as suas portas, você como templo, essas portas estejam fechadas para um louvor, para uma adoração, para a gratidão. Nós estamos atravessando esse período difícil de todo mundo em casa, todo mundo de quarentena, mas não dê espaço, não feche o templo. Você não se feche a si mesmo para as coisas de Deus e não aproveite esse espaço por a igreja estar fechada aqui, para que haja espaço para as coisas mundanas. Feche as portas do seu templo. É um lugar de acesso a Deus. Que haja culto doméstico na sua casa, que haja um devocional, que haja um louvor, que haja gratidão, né?
que não deixe o lixo tomar conta. Quando Ezequias sumiu, a Bíblia diz que mandaram buscar os sacerdotes, os levitas, e vamos fazer uma limpeza aqui, vamos varrer, vamos tirar todo o lixo de dentro da igreja, de dentro do templo. Quem sabe, não, a igreja está fechada e você, às vezes, não procura se purificar a si mesmo, buscar a Deus, louvar a Deus dentro da sua casa, buscar ao Senhor. Então, seja um templo, mas um templo aberto. Sejamos um santuário cristão, mas de portas abertas. Que haja lugar para adoração, para o louvor. Não, mas pastor, a minha igreja está fechada. Mas eu sou templo espiritual, eu sou o santuário cristão de Deus. Onde quer que eu esteja, as portas da minha vida estão abertas, eu canto, eu prego, eu tenho meu devocional, eu oro, eu me consagro a Deus. Querido, cuidado, a nossa lição diz que nós somos, na verdade, um santuário cristão, e você deve ser esse santuário, mas um santuário de portas abertas, para que haja morada de Deus, para que haja ação de Deus em toda a sua vida. Vamos lá. Então, o terceiro tópico, Cristo, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, era traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linhas certas. Cristo, na verdade, irmãos e irmãos, ele é a pedra angular da nossa igreja, é a pedra principal, é de esquina. Todo prédio está, na verdade, todo o seu peso sobre, glória a Deus, sobre essa pedra. E ele, na verdade, é a pedra angular, a pedra que dá sustentação a essa igreja. Cristo, a pedra principal. O quarto subtópico diz que Cristo é a pedra principal. A identidade, a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Na verdade, Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja. Toda igreja, ela está sustentada sobre essa pedra. Essa pedra, segundo o nosso comentarista, diz que no antigo tempo, na arquitetura do passado, essa pedra ela era que dava a sustentação, dava o esquadro de parede de um lado para o outro. E Cristo, na verdade, ele é essa pedra na nossa vida, na nossa igreja. Segundo tópico fala o fundamento, apóstolos e profeta. O fundamento, apóstolos e profetas. Os irmãos sabem que na nossa igreja, o que é um apóstolo? O apóstolo era o mensageiro, era o enviado, né? Ele é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador da humanidade. Então, tanto o apóstolo como os profetas, eles, na verdade, foram eles que trouxeram a doutrina bíblica. Os apóstolos, eles foram testemunha ocular da vida de Cristo, do ministério de Cristo, né? Da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, dos sinais de Cristo. Era por isso que na igreja dos apóstolos, igreja primitiva, ele só admitia ser um apóstolo quando, na verdade, eles tinham tido com o Senhor, tinham visto o Senhor, porque eles testemunhavam, na verdade, daquilo que eles ouviram, daquilo que eles testemunharam. Não é que ele em si, ele é o fundamento da igreja, mas o testemunho, a doutrina bíblica, o ensinamento que ele ouviu da parte de Cristo, todos aqueles sinais, na verdade, ele transmitiram para a igreja. E aquilo que dava sustentação é a igreja, nossos amados irmãos, a membresia, que é ali onde foi formado a verdadeira doutrina bíblica,
é o testemunho. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. É por isso que em algumas igrejas do passado, eles quase que não queriam aceitar Paulo como apóstolo, porque dizia que Paulo não tinha andado com o Senhor. Mas Paulo disse, mas eu vi o Senhor. O Senhor, na verdade, teve um encontro com Paulo. Paulo era um homem de comunhão. Então, os fundamentos não é os apóstolos e o profeta que são fundamentos, mas os testemunhos oculares que eles ouviram, na verdade, eles se tornaram também como fundamento da nossa igreja. Tanto os apóstolos como também os profetas. Não é que nos nossos dias o dom da profecia ainda habita na nossa igreja. Os dons proféticos, nós ainda cremos perfeitamente. Não existe mais aquele ministério profético como na antiguidade, como o próprio Senhor disse que foi até João, mas ainda existe alguns homens de Deus que são, na verdade, profetas de Deus na vida da nossa igreja. E o terceiro ponto, meu amado irmão, edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo ao desenvolvimento dos crentes. Como é que esse edifício, que somos nós, eles são bem ajustados? E como é que ele cresce? Quando ele é bem ajustado, como é que ele cresce? Em um processo contínuo. Às vezes, nós, como o edifício, nós somos ajustados, tornamos e crescemos quando tornamos mais humilde, mais simples, mais obediente, né? Mais dedicado. Às vezes alguém pensa que crescer é se tornar-se exaltado, se tornar-se irônio, se tornar-se muito eu, se tornar-se desobediente aos nossos líderes, aos nossos pastores, à igreja, se tornar, né? Aí não cresce. A Bíblia diz que todo edifício bem ajustado, ajustado, glória a Deus, aí quer dizer que nós crescemos. Os irmãos sabem que, como é que os homens de Deus, eles cresceram? Eles que, na verdade, foram grandes edifícios. Eles cresceram no sofrimento, querido. O sofrimento abateram. Já pensou José, para ser governador, o sofrimento que aquele homem passou? Aquilo ali era como um ajuste de Deus, para que ele se tornasse mais humilde, para que ele pudesse, quando chegasse à posição, na verdade, que Deus desejava que ele chegasse, ele soubesse que passou por um vale grande, foi a própria mão de Deus que fez com que ele chegasse ali. Quem sabe, quem não está lembrado da vida de Davi, por que Davi se tornou todo o tempo um homem agradecido, grato a Deus, porque ele sabia que tinha sido a própria mão de Deus, porque seu sogro Saul perseguiu por todos os lugares para tirar a vida de Davi, né? Se dependesse da força humana, talvez Davi não tinha chegado. Então, ele passou por tudo isso aí, quando ele chegou à posição de rei, ele deu graças a Deus, porque a boa mão de Deus foi quem o levou e sustentou, porque ele tinha sido perseguido. Deus tinha guardado muitas vezes a Bíblia diz que Saul pegava a sua lança, lançava pelas costas e Deus guardava Davi. Na verdade, Davi sabia que tudo o que ele tinha e aonde tinha chegado foi a boa mão de Deus. Então, o edifício, ele deve ser bem ajustado. Você vê pessoas que muitas vezes são criadas sem paz, sem ensino, né? Sem correção, sem educação. Essas pessoas deixam muito a desejar na sua vida, pela sua formação que tem. É difícil até de conviver com essas pessoas. Mas outros que foram criados com um pai rígido, foram criados com um pai que foi um educador, criado com um pai que soube educar, soube corrigir na hora certa, soube dizer o não na hora certa. Quando eles cresceram, mas eles cresceram com uma formação diferente, eles souberam crescer. Sabe por quê?
porque eles foram bem ajustados. Queridos, amados irmãos, eu amo a nossa igreja, amo a correção, a bíblica, eu amo a doutrina bíblica e, na verdade, nós devemos crescer quando nós somos bem ajustados. Não queira ser um cristão leviano. Em cristão, não, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, eu não tenho sanção a ninguém. Isso fica como uma casa construída na areia, né? Um edifício solto, mas o edifício é ajustado. Glória a Deus por isso. Nós tornamos grandes homens de Deus quando nós vivemos aos pés também de grandes homens. Josué se tornou um grande homem porque viveu também ao lado de um grande homem chamado Moisés, né? Paulo se tornou-se um grande homem porque viveu ao lado de um Barnabé. Barnabé o ajudou a discipulá-lo, a ensiná-lo, né? Mais tarde, Timóteo, ele se despontou como um grande homem porque viveu ao lado de um Paulo, um homem ensinador, doutrinador. Esses homens sabem ajustar a nossa vida. Quando você vê crente dizer que ninguém manda em mim, ninguém manda, e pastor não manda, não sou submisso a ninguém, são rebeldes, desmantelados, não crescem espiritualmente, todo tempo ficam um anão na fé, né? Não crescem espiritualmente porque eles não são um edifício bem ajustado. Mas a Bíblia diz, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Assim como todas as partes do edifício precisa estar harmônico, o crescimento da igreja também depende de tudo seu bem ajustado a Cristo. Que Deus possa nos ajudar, que na verdade nós damos glória a Deus quando nós estamos sendo ajustados em correção, em doutrina, quando nós nos submetemos ao esforço de obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós temos de se esforçar a se submeter às doutrinas bíblicas. Se a gente for levado pelo nosso impulso do nosso eu, nunca nós seremos um bom cristão e nem crescemos espiritualmente. Mas às vezes nós temos de negar o nosso eu e se submeter-se às doutrinas bíblicas e ao ensinamento cristão. Então, nós somos também templo santo no Senhor. Templo santo no Senhor. Que a santidade de Deus esteja dentro de nós. Que nós somos, na verdade, templo santo do Senhor. Veja que diz a palavra aqui usada para templo é o vocábulo que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus, né? Que nós, na verdade, sejamos aqui esse lugar, que haja dentro de nós esse lugar de encontro poderoso com Deus, e ele também se torna a morada do Altíssimo dentro de nós. É como eu disse no começo da nossa lição, que nós não sejamos um templo de portas fechadas, mas sejamos um templo de Deus de portas abertas para a ação do Espírito, para a ação dos dons espirituais, para tudo quanto é de bom e haja de Deus na nossa vida. Então, amados e queridos irmãos, nós somos, na verdade, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, não é sobre os apóstolos e nem os profetas, mas os fundamentos que eles lançaram sobre nós, que é, na verdade, a doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus. Que Deus abençoe, meu santo, que Deus possa te ajudar e que nós possamos ser esse templo de Deus. Não seja um templo de porta fechada para Deus, seja um templo de portas abertas. Um abraço, querido. Paz.